Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos na nossa segunda aula do segundo bimestre, e hoje nós vamos estar falando sobre um segundo esporte daquela família que eu conversei com vocês, que é a família de rede e quadra. Na aula passada nós falamos sobre o vôlei, tivemos aquele contato com o vôlei, saber algumas coisas básicas sobre o vôlei para que a gente pudesse dar uma sequência. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o badminton. Você conhece? Você sabe o que é o badminton? Se você não sabe, hoje você vai sair daqui pelo menos sabendo o básico do básico, o básico mesmo, assim, uma coisa muito tranquila para você entender o badminton, entender como é jogado esse jogo e tudo mais. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa primeiro entender um pouco a história do esporte. E qual é a história do badminton, professor? O badminton ele nasceu na Índia. Então ele é um dos esportes que teve como lugar sede a Índia. Cara, pô professor, é difícil, né, achar um esporte que foi feito lá nesses países, principalmente a Índia, nesses lugares mais, assim, que não são tão badalados como outros lugares do mundo. Isso é verdade. E o badminton foi criado lá. E ele nasceu com o nome de Poona. E como é que esse esporte, esse professor, acabou ganhando o mundo inteiro? Esse esporte acabou ganhando o mundo inteiro pelo seguinte: alguns oficiais ingleses, a serviço do país, a serviço da Inglaterra, estavam lá na Índia, eram oficiais que estavam na Índia, que estavam lá por causa de guerras, por causa de várias coisas lá dentro da Índia. Eles viram esse esporte, viram as pessoas, os indianos, praticando essa poana, e aí eles gostaram do jogo. E acabaram por gostar, levando esse jogo para a Europa. E aí, lá na Europa, essa poana passou a se chamar badminton. Quando? Na década de 1870. Então, em 1970, a poana, que era o jogo que era jogado lá na Índia, passou a se chamar badminton. E por que aconteceu isso? Foi uma nova versão do esporte. E ele foi jogado na propriedade de Badminton, pertencente ao Duque de Belfort, em Gloucestershire, na Inglaterra. Então, professor, por que então trocou o nome? Por quê? Eles botaram o nome da cidade onde foi jogado pela primeira vez o badminton na Inglaterra, porque veio como Poana. Então, na Inglaterra, quando começaram a jogar nesse lugarejo, nessa propriedade chamada Badminton. E aí, lá nessa cidade de Gloucestershire, na Inglaterra. Então o que aconteceu? Aconteceu que, por causa de ter sido jogado nessa propriedade, o nome da propriedade acabou sendo colocado como o nome do esporte. Professor, coisa engraçada, né? É muito engraçado, mas realmente foi o que aconteceu. Mas ele nasceu na Índia com o nome de Poana. Em 1934 foi fundada a Federação Internacional de Badminton, a IBF, com 9 membros: Canadá, Dinamarca, Escócia, França, Holanda, Inglaterra, Nova Zelândia e País de Gales. Para pensar, para você dar uma olhada no seguinte, olha só. O único aqui, de todos os países que foram colocados como esses países que participaram da primeira vez da Federação Internacional, o único que não faz parte da Europa é o Canadá, que é um país mais para o lado da América do Norte, lá para a parte de cima ali dos Estados Unidos. É o único país desses 9, que eram membros da Federação Internacional de Badminton em 1934, é o único que não fazia parte da Europa. Todos os outros fazem parte da Europa. Olha como é que o esporte foi muito mais difundido na Europa do que nos outros lugares. E aí muito depois é que foi acabar vindo para outros lugares. Então isso aí, a sede se situa. A sede era situada lá naquela cidade da Inglaterra, aonde o nome foi trocado para Badminton, por causa daquela propriedade que a gente acabou de falar. Então, a primeira vez que aconteceu de ter uma organização, uma entidade que organizaria os campeonatos de badminton foi em 1934, quando a Federação Internacional de Badminton foi criada, com 9 membros, como eu acabei de falar, aqueles países que eu acabei de dizer para vocês, e ele foi fundado lá na cidade, essa Federação Internacional ela foi fundada lá na cidade, onde o nome foi trocado do esporte. Ao invés de ser não era mais chamado de Poana, mas sim chamado de Badminton por causa da propriedade daquele duque. Nos anos seguintes, mais países se tornaram membros, especialmente após a estreia do esporte nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. Então,
Em 1992 foi a primeira vez que o badminton fez parte das Olimpíadas. Ele é um esporte olímpico, ele é um esporte que é jogado dentro das Olimpíadas agora em julho. Vai ser praticado nas Olimpíadas do Japão. E na primeira Olimpíada que o badminton participou foi em 1992 em Barcelona. E em 1992 em Barcelona, além daqueles 9 países que terão membros lá da Federação Internacional de Badminton em 1934, apareceram mais países para participarem do esporte. Hoje em dia, existem 130 países membros da IBF, da Federação Internacional de Badminton. E o número tende a crescer. Então, no início era 9, em 1934 eram 9 países só, hoje já são 130. Existem na atualidade 6 torneios principais promovidos pela Federação Internacional de Badminton. Então existem 6 torneios de badminton que são organizados pela Federação Internacional. São eles: Thomas Cup, que é o Mundial Masculino de Equipes; Uber Cup, que é o Campeonato Mundial Feminino de Equipes; o Sindman Cup, equipes mistas; o World Champions, o World Juniors, o World Grand Prix Finals. Então o que acontece? São um campeonato mundial masculino por equipe, um campeonato mundial feminino por equipe, um campeonato mundial misto, onde eu tenho um jogador masculino e um feminino, ou dois homens e 2 mulheres, e ainda tem o World Champions, que é o campeonato mundial, onde vai participar várias pessoas e até mesmo tem alguns jogos do individual. O World Junior, que é o quê? O campeonato mundial dos menores, da parte juvenil, e o Finals, o World Champion, World Cup Finals. O que é o World Cup Finals, professor? É a parte do campeonato mundial de badminton, aonde são feitas só as finais dos campeonatos. Então, são essas que só acontecem. O efeito badminton, ele aconteceu em 1995. O badminton foi incluído nos Jogos Pan-Americanos de Mar del Plata, na Argentina, e foi jogado novamente em 1999 nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. Os Jogos Pan-Americanos eu falei com vocês semana passada e vou repetir hoje. Os Jogos Pan-Americanos são os jogos que são feitos somente com os países da América, os países que fazem parte do continente americano. Quais são esses países, professor? Brasil, Argentina, Bolívia, Peru, Chile, isso da América do Sul. Existem os países da América do Norte, onde eu tenho Estados Unidos, Canadá e vários outros. E eu tenho os países da América Central, onde eu tenho o Caribe, onde eu tenho outros países, Guatemala, onde eu tenho outros países que fazem parte desse campo. Então o Pan-Americano é disputado só por esses países, enquanto a Olimpíada nós sabemos que são a junção de todos os países do mundo podendo participar. Então vamos lá. Depois disso, a modalidade se firmou no evento, sendo um esporte que conta medalhas até hoje. Inclusive, em 2007, nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, o Brasil conquistou sua primeira medalha na competição. Então, olha só, o badminton chegou no Brasil há muitos anos atrás, mas o Brasil só conseguiu conquistar uma medalha no badminton só nos Jogos Pan-Americanos de 2007, que aconteceram aqui no Brasil. O efeito histórico para o badminton brasileiro foi conseguido pelos atletas Guilherme Kumasaka e Guilherme Pardo, que conquistaram a medalha de bronze na categoria dupla masculina. Então eles foram os responsáveis por conseguir a primeira medalha, em 2007, a primeira medalha de badminton para a equipe brasileira. Professor, beleza, a gente falou um pouco sobre a história, e agora? E quais são as regras do badminton? A primeira regra: o badminton ele pode ser jogado numa quadra fechada ou mesmo num campo. Então ele não é um esporte que é especificamente de quadra. Eu posso jogá-lo na quadra fechada, eu posso jogá-lo num campo, eu posso jogá-lo numa rua sem saída, onde eu tiver espaço para jogar. Por quê? É um esporte onde eu preciso de uma rede, 2 raquetes e uma peteca. Eu conseguindo isso, eu consigo jogar aonde eu quiser. Em ambos os casos, o local de prática é retangular, sendo suas medidas aproximadamente de 13 metros de comprimento por 6 de largura. Então, a quadra de badminton ela mede 13 metros de comprimento por 6 metros de largura.
Note que as dimensões da quadra variam de acordo com o número de jogadores. Então, assim, se eu vou jogar um jogo em dupla, o tamanho da quadra é aquele dali, 13 por 6. Se eu vou jogar um campeonato no individual, 13 por 6. Agora, se eu for jogar um jogo onde eu tenho 4 por equipe, onde eu tenho 4 jogadores dentro da quadra, a quadra aumenta de tamanho, a quadra aumenta um pouco mais, entendeu? Então a quadra ela vai variar de acordo com o número de jogadores. O badminton pode ser praticado por dois jogadores adversários, na modalidade simples. Então, como assim, professor? 2 jogadores adversários? Um de cada lado da quadra. Individual. Simples, modalidade simples, um jogador de cada lado. Ou entre 4 jogadores, que é a modalidade em dupla, sendo 2 de cada equipe. Então o badminton ele pode ser jogado da forma simples, igual é o tênis, um de cada lado, ou eu posso jogar em dupla, tendo 2 jogadores de uma equipe e 2 da outra, 4 no total dentro da quadra. No início, o juiz lança uma moeda no ar e por meio da cara ou coroa, ele indica qual time irá começar. Então o badminton, para que o jogo comece, o juiz ele lança uma moeda para cima. No lançamento dessa moeda, quando a moeda cai no chão, antes da moeda cair, antes dela ser lançada, ele pergunta para as equipes, e aí, o que você quer? Ah, eu quero cara. Ah, eu quero coroa. Beleza, ele vai lançar a moeda. O que cai no chão é a equipe que começa com o saque do badminton. Com o saque inicial, o jogo se desenvolve com diversos movimentos de ataque e defesa. É um jogo muito dinâmico. Por quê? Por causa de ser um jogo feito com uma peteca. Com uma bolinha, quando você bate na bolinha, a bolinha tem chance de talvez bater na rede, ou eu bater a bolinha com muita força, a bolinha sai rápido. Com a peteca, como ela fica no alto, o jogo é mais dinâmico, é mais rápido do que o tênis. É importante que a peteca não ultrapasse as linhas da quadra. Então, opa, peraí, uma das regrinhas. No tênis, a bolinha é lançada para o chão. Então ela quica no chão e aí eu sei se ela bateu fora da quadra ou não. No badminton, como a peteca ela é jogada no ar, se essa peteca no ar sair para fora da quadra de jogo, passar da linha pelo ar, não tendo encostado ainda no chão, ela já é considerada fora e é ponto daquela equipe que estava o contrário. Não é ponto da equipe que estava tentando pegar essa peteca que estava saindo do lado de fora. O primeiro set termina com 21 pontos. Opa, professor, então é diferente do vôlei que nós falamos semana passada. Sim, o vôlei terminava com quantos pontos o set? Isso aí, 25. O badminton já termina com 21. Entre ele, o segundo e o terceiro set, não há intervalo. Então vamos lá. São 3 sets. São 3 sets do jogo. São 5 sets do jogo, para falar a verdade. Então, primeiro e segundo. E aí entre o segundo e o terceiro, que era para ter um intervalo, não tem. O jogo continua. Então, os intervalos são muito curtos. Os intervalos do jogo, para que o atleta descanse e beba água, são curtos. No jogo de badminton, é considerado falta se o jogador encostar na rede, a peteca encostar no corpo ou ocorrer invasão no espaço adversário. Então vamos lá. Estou chegando lá perto da rede para bater na peteca. Encostei com qualquer parte do meu corpo na rede, ponto do adversário. Bati a peteca. A peteca encostou no corpo do jogador adversário, ponto do meu time. Fui tentar bater na peteca, professor. Só que a peteca ainda não tinha passado da rede e invadiu o campo do adversário. Ponto do time adversário, porque eu não posso fazer isso. O badminton está baseado em movimentos de ataque e defesa. Então o badminton ele é um jogo onde só vai ter ataque e defesa o tempo inteiro, mas numa dinâmica de jogo muito rápida. A quadra de badminton é dividida por uma rede que está a cerca de 1,55 metros do chão. Então a rede do chão até a altura final dela tem 1,55 metros. Uma partida de badminton possui 3 sets de 21 pontos cada. Vence o jogo quem fizer 2 sets primeiro. Então, o que eu já tinha falado, tá vendo? Já não é coisa. Então, olha só, em vez de 5, são 3. Por isso não tem intervalo, porque o jogo é muito rápido. Então, como são menos sets, e o set tem pontuação menor do que os outros esportes de rede quadra, ele não tem intervalos. Os intervalos são muito curtos, só mesmo para o atleta beber um golinho de água e olhar lá e voltar para o jogo. Jogado com a raquete e peteca, ganha ponto quem deixar a peteca tocar no espaço adversário. Então,
Bati a peteca caiu no campo do adversário do outro lado, eu marco o ponto. Ou marco daquela forma que eu falei, se a peteca bater no jogador adversário, no corpo dele, ou se ele invadir o meu campo, ou se eu tentar bater na peteca e a peteca sair fora do campo, então essas formas também eu marco o ponto. Mas o objetivo maior do jogo é fazer com que a peteca caia dentro do campo adversário. Portanto, o importante não é deixar a peteca tocar no chão. Então eu não posso deixar a peteca tocar no chão. Geralmente a peteca ela é feita com penas de ganso e pesa entre 4 e 5 gramas. Nossa, professor, só isso? Isso. A peteca é pequenininha. Na aula ao vivo de vocês eu vou mostrar para vocês a peteca do badminton e a raquete, como elas são. Ela é muito pequenininha, a peteca é pequena e a raquete também. Então, por isso, o jogo é muito dinâmico, porque a peteca é muito leve. Então eu tenho que bater com força nela e vou gastar caloria ali batendo e fazendo tudo. Já a raquete do badminton, ela pesa cerca de 100 gramas. Ainda que sejam leves, elas são feitas de material muito resistente. Então elas não são feitas de materiais que vão acabar muito rápido. Não é permitido dar 2 toques consecutivos na peteca, no mesmo lado da quadra. Então vamos lá. Jogaram a peteca para o meu lado, eu bati a primeira vez, vi que a peteca não ia passar da rede. Vou lá e bato de novo. Não posso. Se eu fizer isso, é ponto do adversário. E professor, quais são os fundamentos do badminton? O primeiro é o saque. O mais importante, como acontece no vôlei, como vai acontecer em qualquer esporte que tenha essa família de rede e quadra. O mais importante sempre vai ser o saque, porque é da onde o jogo inicia. Também chamado de serviço, deve ser feito em trajetória diagonal, ou seja, em trajetória cruzada. Então, vou dar um exemplo. A quadra é dividida no meio, igual a quadra de tênis. Se eu estou desse lado da quadra, eu tenho que bater a bola sempre para o lado da quadra que vai estar na minha frente do outro lado. Não posso bater a bola reta. Ela tem que atravessar para o outro lado da quadra, em diagonal. Ou cruzado. Há um espaço na quadra de badminton chamado de área de serviço, onde os saques devem ser realizados. Isso eu vou estar mostrando para vocês na aula online, porque eu vou estar mostrando através de desenhos, através de imagens para vocês poderem ver. Há algumas regras que o sacador deve seguir no badminton. Quais são essas regras? Primeiro, manter os 2 pés ou parte deles no chão em posição imóvel. Então, o jogador do badminton ele não pode pular para sacar. Ele pode tirar aqui um pouco do pé do chão, tirar o calcanhar do chão, mas ele não pode tirar os pés do chão. Acertar primeiramente a base da peteca. Opa, então peraí, ele tem que bater na base, professor. Sim, se ele bater na parte de cima onde tem as penas, já era, ele não pode bater. Ele vai perder a chance de sacar e vai dar o saque para outro time e não ponto para outro time. Golpear a peteca abaixo da sua linha de cintura. Então, ele tem que golpear a peteca da linha da cintura para cima. Se ele bater na peteca da linha da cintura para baixo na hora de sacar, ponto para o adversário. E tocar a peteca abaixo da linha da mão que segura a raquete. Então vamos lá, eu estou segurando a raquete com essa mão. Então eu só posso bater na peteca daqui para baixo, até a linha da cintura. Não posso bater na peteca daqui para cima e nem da cintura para baixo. São algumas regrinhas do saque do badminton. A segunda coisa que é importante no badminton é a empunhadura. A empunhadura nada mais é do que da forma que eu vou segurar a raquete. Correta da raquete de badminton é feita segurando a raquete como se estivesse apertando a mão de alguém. Então a empunhadura não é assim, a empunhadura não vai ser assim, a empunhadura é sempre como se eu estivesse segurando a mão de uma pessoa. Então eu vou segurar aqui na frente, a raquete aqui, quando eu virar a mão, eu vou ter a empunhadura para poder bater na bolinha. A articulação do punho tem um papel muito importante no badminton, diferentemente do que acontece no tênis, onde o punho permanece rígido. No badminton, um punho deve estar solto para a realização dos golpes. No tênis, para eu bater na bolinha de tênis, eu tenho que deixar o punho assim, firme. Eu não posso mexer o punho, eu não posso fazer isso aqui com o punho, senão vai me atrapalhar e eu vou acabar batendo na bolinha de tênis para fora. No badminton, não. Esse movimento do nosso punho vai precisar acontecer para que eu possa fazer a força necessária e ajudar na força do braço para poder passar a peteca de badminton para o lado da outra quadra. Além desses 2 fundamentos, que é a empunhadura e o saque que eu falei, existe um fundamento chamado clear. O que é o clear? É um golpe basicamente defensivo. Um dos fundamentos mais básicos do jogo. Ele ocorre quando a peteca está acima e à frente da cabeça do jogador de badminton.
e ele bate nela com a raquete em direção ao fundo da quadra de seus adversários. Então a peteca está aqui, a raquete está aqui, a peteca está por cima. Então eu vou bater na peteca o mais forte possível para eu jogar a peteca lá no fundo da quadra adversária, para eu atrapalhar a forma do time adversário de pegar a peteca. Apesar de ser mais usado na defesa, o clear também pode ser usado para atacar. Isso acontece quando o jogador percebe que seu adversário está posicionado esperando outro tipo de golpe. Então o que acontece? Eu estou aqui, o adversário está aqui na frente achando que eu vou bater a peteca aqui na frente. Eu dou uma pancada forte na peteca com o clear, jogo ela por cima dele para ela cair lá atrás na quadra. E aí eu vou fazer com que eu marque um ponto ou ele tenha que fazer um malabarismo danado para buscar a peteca lá atrás e não deixar ela cair. Assim o jogador surpreende o seu oponente, que não tem tempo de se reorganizar na quadra para fazer a defesa adequada. Outro fundamento é o drop. O que é o drop? É um golpe de ataque no badminton, cujo objetivo é lançar a peteca bem perto da rede, o que dificulta a defesa do seu adversário. Então, diferente do clear, que eu lanço a peteca lá no fundo, o drop, eu lanço a peteca pertinho, eu dou um toquinho na peteca para que ela caia o mais próximo da rede no campo do adversário, para dificultar ele pegar essa peteca. A velocidade do golpe pode variar, mas se o jogador conseguir ser rápido, dificilmente o adversário conseguirá se reorganizar para fazer a defesa. Outro fundamento do badminton é o smash. O smash é o golpe de ataque mais veloz e mais importante do badminton. Sua execução é feita golpeando a peteca com a precisão e força, de cima para baixo, como uma cortada no vôlei. Então o smash é aquela pancada, a peteca está aqui em cima no alto. Eu levanto o braço lá em cima e bato ela com a maior força possível para que a peteca desça direto para o chão. Como acontece com a cortada do vôlei, quando nós batemos na bola lá em cima no alto, para que a bola venha em direção ao chão, para ser muito mais difícil e a peteca vai com muito mais rapidez para o chão, e aí fica difícil, aí entra a dificuldade para que a equipe adversária consiga pegar essa peteca. O smash ele pode ser feito com ou sem salto, dependendo da altura da peteca no momento da realização do golpe. Então, no smash eu posso ou levantar muito o meu corpo e bater para jogar para o chão, ou eu posso saltar, sair do chão para bater nessa peteca. Vai depender da altura que a peteca está por cima da minha cabeça. Um outro fundamento é o fundamento chamado de drive. É um golpe realizado quando a peteca está em meia altura, mais ou menos na altura dos ombros do jogador de badminton. É executado como se o jogador estivesse chicoteando a peteca. Então a peteca está aqui, ele vai dar uma chicotada, ele vai dar uma batida mais forte na peteca para fazer com que essa peteca volte para o campo adversário. Mais usados em jogos em dupla. E a intenção do drive é lançar a peteca em algum ponto descoberto da quadra adversária. Então, a ideia principal dessa batida na peteca é fazer com que eu mude a direção rápido da peteca no alto, da batida, com força, para que ela vá numa direção que eu quero na quadra do adversário e dificulte a forma dele de pegar a peteca. E o outro fundamento é o lob. O lob é utilizado no badminton quando a peteca é lançada bem próximo à rede. Para se defender, o jogador de badminton bate na peteca de baixo para cima, de forma que ela ganhe altura e caia no fundo da quadra do adversário, em trajetória parabólica. Então vamos lá. Alguém foi e deu aquele toquinho na peteca para que a peteca caísse pertinho do meu lado da rede. Eu vou lá e consigo chegar para pegar. Tem um adversário na minha frente. O que eu vou fazer? Eu vou dar um lob. Eu vou bater na peteca de baixo para cima para ela subir o mais alto possível, para ela encobrir o jogador que está na minha frente e cair lá no fundo da quadra para que eu marque o ponto. A diferença do lob para o clear, que a gente falou que existe, é que o lob é executado de baixo para cima e a peteca deve ganhar altura, diferentemente do clear, que é o golpe realizado em trajetória reta. Qual é a diferença então de um para o outro? Como eu falei, o lob ele é batido de baixo para cima. E ela vai ganhar, a peteca vai ganhar altura e vai cair lá no final da quadra. O clear não. Eu bato nela aqui em cima. Então a trajetória da peteca vai reto. Eu bati aqui, ela vai reto lá no final da quadra para ela poder cair. Então o clear é batido em cima, o lob é batido embaixo. O clear, a trajetória da peteca é reta, a trajetória da peteca no lob é ela subir, fazer lá em cima o movimento e cair no fundo da quadra. Assim como o lob, o net shot é um dos fundamentos do badminton usado quando a peteca é lançada próxima à rede. A diferença entre eles é que o net shot
O objetivo é devolver a bola também próxima da rede, dificultando a defesa do adversário. Então, o net shot é diferente do lobby, porque o lobby eu vou jogar lá no fundo da quadra peteca. O headshot é o cara jogou a bolinha lá, o net shot, a bolinha jogada pertinho da minha rede. Eu vou lá, dou um outro toquinho na bolinha para que ela caia do outro lado, só que na quadra do adversário. Isso é chamado de net shot. Outra diferença entre o net shot e o lobby é que o net shots podem ser realizados golpeando a peteca tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Então eu posso, o lobby, eu só vou mostrar que eu estou fazendo um lobby quando eu bato na peteca de baixo para cima. Esse net shot, quando eu jogo ela para a quadra do adversário perto da rede para fazer o ponto, eu posso fazê-lo de baixo para cima, posso fazê-lo de cima para baixo, sem problema nenhum. Todos os dois vão ser considerados um net shots. Então assim, essa é uma parte básica, foi só para vocês terem um resumo do badminton. Na aula nossa lá da plataforma, eu vou estar falando mais detalhadamente sobre o badminton, falando mais sobre algumas particularidades, mostrando algumas imagens de cada um desses fundamentos e tudo mais, para que vocês possam ficar mais detalhados sobre a história do jogo, sobre o próprio jogo em si. Beleza, galera? Então, abraço para vocês, boa semana e bons estudos.